Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma noite, para louvarmos ao Senhor nosso Deus, e também pedindo a Ele a sua graça em nosso meio, que Ele venha operar conforme a sua vontade e o seu querer, amém? Bondoso Deus, Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo aqui estamos reunidos, ó Pai. Bondoso Deus, primeiramente, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta honra, por este privilégio, por este prazer de aqui estarmos mais uma noite, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Pedimos, ó Pai, que a graça do Senhor, Pai amado, venha nos ajudar. Ó Pai Santo, venha nos transformar. Bondoso Deus, eu peço, venha fazer a Tua vontade, o Teu querer em nosso meio. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nossas vidas que aqui estamos. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, colocamos nas mãos do Senhor, Pai Santo, e pedimos a Tua providência, pedimos a Tua resposta, Pai amado. Colocamos tudo diante de Ti nesta hora. Pedimos por meio de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus estamos aqui para Te louvar, Senhor, para Te bendizer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino de número 292. Qual o preço do perdão? Da harpa cristã. Eu vou de número 292, amém? Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo fez resgate eficaz. Só o sangue de Jesus Cristo deu santidade e paz. Só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo sempre pode me curar. Só o sangue de Jesus Cristo e do mal me libertar. Só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo, lá no céu eu vou cantar. Só o sangue de Jesus Cristo deu-nos graça para entrar. Só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 290. Teu Espírito vem derramar. Amém? Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no
crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor nosso Deus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos cantar o hino 296 no jardim. Amém? 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve
e completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Por falar em oração, fica de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por cada pessoa que Ele tem usado para colaborar, para contribuir com esta obra. Vamos entregar também mais uma vez nas mãos do Senhor nossas causas. Estamos diante do nosso Deus, que tudo pode e que tudo vê. E vamos pedir que também Ele venha abrir nossos corações para recebermos a sua santa palavra esta noite. Amém? Glorioso Deus, poderoso, maravilhoso, altíssimo, santo e soberano, humildemente nos dirigimos ao Senhor em oração, pedimos humildemente que o Senhor queira receber nossos louvores como cheiro santo, suave, em tuas santas narinas, ó Pai. Clamamos, ó Deus amado, pela perfeição do santo sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, por cada contribuição, por cada pessoa, Pai Santo, que o Senhor tem usado para contribuir, para colaborar com esta obra, com dízimos, com ofertas. Também, Senhor, pessoas que têm amado esta obra, Senhor, têm intercedido, têm orado. Oh Deus, tenha, ó Pai, ajudado, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus Cristo, Pai, nos que abençoe essa obra. Pedimos que o Senhor venha repreender, meu Deus, aqueles que são oposição. Oh Deus Todo-Poderoso, pedimos que a mão poderosa do Senhor seja conosco, meu Pai querido, para nos ajudar, Senhor. Oh Pai Santo e Eterno, mas que a Tua face, Senhor, seja contra os Teus inimigos, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, tudo para Teu louvor, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido. Nas Tuas mãos, Senhor, colocamos as nossas causas. Deus amado, pessoas, ó Pai, que talvez esteja assistindo agora, esteja doente, colocando diante do Senhor nesse momento o seu corpo, ou intercedendo por alguém, pessoas que estão precisando de libertação, pessoas, meu Deus, que têm causas, ó Pai amado, que precisam da solução, da resolução, Senhor, de problemas. Oh Jesus, entregamos nas mãos do Senhor Jesus as nossas causas, os nossos problemas. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, os nossos corpos. Pedimos, Senhor, vem com o fogo santo do Senhor, Pai amado, queimando toda doença, queimando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, destruindo toda a força do maligno, destruindo todo encantamento, quebrando o poder das trevas, Jesus amado, quebrando correntes, cadeados, abrindo cadeias, tudo para a Tua honra, Senhor Jesus, para a Tua glória, Senhor amado. Oh Deus Todo-Poderoso, entregamos em Tuas mãos, Senhor, nesta hora, e pedimos, Senhor, venha fazer tudo, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Humildemente também pedimos, ó Pai Santo, que o Senhor venha abrir nesse momento os nossos corações, Pai, nós que estamos aqui. Ó Deus, cada irmão e irmã também, onde estiver, Senhor, que está nos assistindo agora, para que venhamos, ó Deus, receber a Tua santa palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha
derramar o temor do Senhor em nossos corações, para termos santa reverência, Pai Santo, para que possamos absorver, meu Pai, a Tua santa palavra, para que possamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Pedimos, em nome de Jesus, a ajuda do Teu Espírito Santo nesta hora. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos continuar então com as nossas exposições no Evangelho de João, o último dos 4 evangelhos do Novo Testamento, os primeiros 4 livros da Bíblia, o 4º livro da Bíblia. Nós vamos então acompanhar mais uma exposição ainda no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 é um capítulo muito extenso, então já tem alguns dias que nós estamos aqui nos debruçando sobre o que é relatado nesse capítulo, e a gente vai então dar continuidade. Nós vamos fazer leituras dos capítulos 6, do capítulo 6 aos versículos 52 a 59 do Evangelho de João. João capítulo 6, versículos 52 a 59. João 6, versículos 52 a 59 diz o seguinte: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Até aqui a nossa leitura. Bom, nós já sabemos, estamos acompanhando que essa leitura que nós acabamos de fazer, ela é parte daquele diálogo, daquela conversa que Jesus está tendo com os judeus, com as pessoas que vieram indagá-lo sobre o primeiro evento que é narrado nesse capítulo. O capítulo de número 6 começa com Jesus curando um homem que é paralítico próximo ao tanque de Betesda. Se eu não me engano, é esse o relato. Não, perdão. Não é esse o relato, não. Começa com Jesus multiplicando pães. E aí toda essa conversa que Jesus está tendo com os judeus aqui está girando em torno desse primeiro evento. Porque Jesus multiplicou muitos pães. E aí as pessoas, sabendo de um homem que pegou 5 pães, pouquíssimos pães para transformar em milhas de pães para muitas pessoas, eles querem saber da fonte, eles querem ir até a fonte desses pães que estão sendo multiplicados. E aí nós vemos aqui uma série de uma longa conversa entre Jesus e os judeus, que vieram por causa desse primeiro evento. E aí culmina justamente nesse finalzinho, que aqui já é o final desse diálogo que nós acompanhamos aqui, que é sobre Jesus falando sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. É o que nós lemos aqui nesses poucos versículos que nós acabamos de acompanhar. Jesus disse que quem comer da sua carne e quem beber do seu sangue tem a vida eterna, e sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Bom, Jesus obviamente não está falando isso de maneira literal. Ninguém nunca deu uma mordiscada na carne de Jesus e engoliu ou bebeu literalmente do sangue dele. Não é assim que funciona. Tem algumas denominações, algumas seitas que acreditam que no momento da celebração da ceia,
os dois elementos, pão e vinho, se transformam literalmente na carne e no sangue de Jesus. E aí daria sentido para essas palavras que Jesus está dizendo aqui. Tem gente que usa esse texto para justificar vamos dizer assim, a doutrina da transubstanciação, que os dois elementos ali no momento em que a ceia está sendo celebrada se transformam literalmente no corpo, carne, unha, pele, ossos, cabelos, e no sangue de Jesus, hemácias, mioglobina e outras coisas mais. Só que esse texto aqui, Jesus não está falando sobre literalmente as pessoas comerem da sua carne, literalmente beberem do seu sangue. E é isso que nós vamos acompanhar aqui. Jesus diz essas palavras e obviamente causam escândalo aos judeus. Rapaz, gosto. Causam escândalo aos judeus, né? Como se Jesus estivesse falando justamente de canibalismo, né? Eles não entendem, eles não têm discernimento para entender o que Jesus está falando aqui nesse momento. Eles acham que Jesus está querendo incentivar as pessoas a se tornarem canibais, né? Falta de discernimento e uma cegueira completa, porque o corpo de um único homem não serviria para alimentar toda uma multidão de pessoas que estariam ouvindo se fosse literal. Então, além de ser falta de discernimento espiritual, uma tolice tremenda, né? Falta digamos assim, de um certo uso do intelecto do povo judeu nesse momento. Mas vamos então voltar para o que nós aprendemos aqui com essa leitura, com tudo que Jesus disse, e entender o que Jesus realmente está querendo dizer, já que ele não está dizendo literalmente que a gente tem que comer da sua carne e beber do seu sangue. Por que ele vai usar essa linguagem, digamos assim, essa metáfora para se referir à vida eterna que nós encontramos nele, como se nós nos alimentássemos literalmente dele? Primeiro é que Jesus, com isso tudo, ele está querendo dizer que ele é um alimento espiritual que dá vida eterna. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não está ensinando as pessoas a virem, morder um pedaço e arrancar, não é isso não. Ou que no momento da ceia, eu não sei como é que as pessoas fazem essa analogia, né? Porque o texto em nenhum momento diz isso. Nem os textos que falam sobre a Santa Ceia, nem esse momento aqui está falando exato que no momento da celebração os elementos se transubstancializam no corpo de Cristo. Então é tipo fazer um jogo aqui com as palavras de Jesus nesse momento para tentar defender isso. Jesus está dizendo aqui que carne e sangue deles aqui simbolizam a sua entrega total na cruz. Lembra da crucificação? O corpo de Jesus é rompido, é ferido, é transpassado, e o seu sangue, por consequência disso, é derramado. Então, quando Jesus diz que a sua carne e o seu sangue são fontes de vida eterna, alimento espiritual, ele está falando justamente que aquilo simbolizava a sua entrega na cruz. Essa vida eterna que é encontrada em Jesus, né, que nós encontramos em Jesus, se dá pelo seu sacrifício. Sem o sacrifício de Jesus, sem a sua morte e da forma como ela foi experimentada por ele, não há redenção dos nossos pecados. E se não há redenção dos nossos pecados, não há vida eterna. E Jesus então está dizendo que a sua carne e o seu sangue dão vida eterna, porque isso aponta para o que aconteceria com ele depois, que é a sua crucificação, que lá a sua carne seria ferida e o seu sangue derramado em favor do seu povo para limpeza dos seus pecados, dos pecados do povo dele. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Comer e beber dessa carne e desse sangue de Jesus que ele está dizendo aqui, né? O crente, então, ele recebe e participa de Jesus Cristo pela fé. É isso que significa, né? Se alimentar de Cristo, como se nós estivéssemos fazendo isso literalmente, significa então estarmos nele e participarmos dele pela fé, se nutrindo espiritualmente e especificamente se nutrindo espiritualmente dele. Jesus, ele é a nossa nutrição espiritual, é isso que ele está querendo dizer. Assim como na nossa alimentação básica, os elementos representam tudo aquilo que o nosso corpo necessita em nutrição para sobreviver, Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos em nutrição espiritual também para viver e para a vida eterna. Então é isso que ele está querendo dizer. Vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue. Não está falando literalmente, nem está falando que na ceia, que ele vai instituir mais para frente, isso acontece literalmente. Ele está falando que ele é a fonte da nossa nutrição espiritual, ele é a nossa vida. Assim como nós nos alimentamos para viver, nós nos alimentamos para nos manter vivos, para nos manter sadios, nos mantermos fortes.
espiritualmente nós nos alimentamos de Jesus e participamos dele, para que assim nós podemos também nos manter fortes espiritualmente, vivos espiritualmente, que é o principal, e vigorosos espiritualmente. É isso que ele está querendo ensinar aqui. Né? Só que a cegueira do povo judeu aqui não permite que eles entendam dessa maneira, porque obviamente seria um escândalo, principalmente para o povo judeu, que não podia comer sangue em hipótese alguma, e muito menos comer carne humana, porque entraria na questão do canibalismo. Então, era para, obviamente, eles olharem para esse discurso que Jesus está fazendo e entenderem isso de outra forma, não de uma forma literal, mostrando que eles, infelizmente, né, a grande parte deles aqui estavam todos entregues, né, à cegueira dos seus próprios corações, que a gente vai ver no próximo domingo. O pastor vai trazer para nós, se Deus assim nos permitir, do versículo 60 a 71, que muitos dos discípulos que seguiam Jesus, depois que ouviram isso, foram embora. Se escandalizaram com o que Jesus falou nesse momento, porque entenderam dessa forma, que era para eles literalmente comerem e beberem do corpo do sangue de Jesus. Se escandalizaram, acharam isso um tremendo absurdo, uma loucura sem tamanho. Vamos embora, que esse homem está doido, está falando uma loucura que é aberrante, vamos embora. Então eles não tiveram discernimento para entender da forma como Jesus estava falando. Tá? E assim como o pão sustenta a vida física, Cristo é quem sustenta a nossa vida espiritual. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está querendo deixar muito bem claro para todos aqueles que ouviram naquele tempo e para todos nós que ouvimos hoje nesse tempo. Tem muita gente que às vezes se perde com esse texto aqui, porque Jesus está usando dessa analogia para falar com o povo. Mas por que ele está falando disso? Porque ele é a fonte do nosso vigor e vida espiritual. Então ele se coloca como aquele de quem nós devemos nos alimentar. Ele vai dizer: vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue. Por quê? Porque é de mim que vocês vão ter nutrição espiritual para viver. A vida eterna consiste nisso, em vocês participarem de mim dessa forma. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a comunhão com Jesus, ela é íntima e ela é vital, se faz extremamente necessária. Olha o que diz o verso de número 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É a declaração que Jesus faz. Essa aqui é uma imagem da união profunda, onde o crente em Cristo vive em reciprocidade espiritual. Ele vai dizer: quem come da minha carne e do meu sangue, quem se alimenta de mim, permanece em mim e eu permaneço nessa pessoa. Ele está falando de um relacionamento intrínseco, muito íntimo e que se faz necessário. Assim como nós também temos a necessidade de todos os dias, a gente não está ali se dispondo para se alimentar, para manter o nosso corpo nutrido, a nossa saúde física vigorosa. Então, dessa mesma forma, a gente diariamente busca manter esse contato com Jesus. A ideia de nós irmos até a fonte do nosso alimento, porque nós sabemos que ali nós vamos encontrar o que nós precisamos claramente. Então, a gente aprende aqui sobre essa união profunda, onde Jesus e o crente eles vivem nessa reciprocidade espiritual plena e completa, e que é crescente. Ela vai, à medida que o crente vai se relacionando com Jesus, ela vai crescendo. A tendência é que ele cresça nesse relacionamento, nessa intimidade e nessa relação que se faz completamente indispensável para a vida do crente. Então a fé verdadeira ela não é só acreditar, mas viver em comunhão constante com Jesus. Quando ele declara que a pessoa que come da sua carne e bebe do seu sangue, usando-se dessa linguagem, ele vai dizer: eu permaneço nessa pessoa e ela permanece em mim, é uma forma de dizer que a fé que nos leva a buscarmos a Jesus como nossa fonte de vida eterna, de vida espiritual, né? Ela vai exigir que nós não somente acreditemos que Jesus existe. Até porque lá na frente a gente vai ver Tiago falando que até os demônios também creem, eles também são crentes. E obviamente são crentes porque eles já foram seres celestiais, já estiveram diante do próprio Deus em uma certa ocasião. Então eles também creem, mas a diferença é que, embora creiam, estão perdidos e condenados. Então a fé verdadeira que vai fazer a diferença não é somente aquela em que a pessoa declara: eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, mas eu creio em Deus e esse crer me leva a querer me aproximar mais dele. Isso é a fé verdadeira. Eu creio em Deus por quê? Porque eu convivo com Ele todos os dias, eu tenho comunhão, ando com Ele. Essa é a fé
genuína e verdadeira. Que por mais que a gente não encontre nessas palavras que Jesus está falando aqui necessariamente sobre fé, ela está aqui o tempo todo. É isso que significa crer em Jesus para a salvação, é viver, permanecer nele à medida em que ele também permanece em cada um de nós. Outro ponto que nós podemos observar aqui com a leitura é que o sacrifício de Cristo ele é essencial para a salvação. Foi o que nós acabamos de falar no início dessa pregação, né? O texto então já antecipa a crucificação. Quando Jesus fala sobre a sua carne e o seu sangue, ele já está falando sobre um evento que vai acontecer mais para frente, que é o evento que vai promover para a glória de Deus a salvação do seu povo, a redenção do seu povo, o pagamento da dívida dos pecados do seu povo. Então isso aqui que Jesus está falando aqui é antecipando justamente o momento da sua morte, a sua crucificação, né? Onde Jesus então ele entrega o seu corpo e o seu sangue em favor daqueles em que ele mesmo vai dizer que vai permanecer neles. Então, a vida eterna só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Ela só é possível por causa de Cristo, que é a fonte dessa vida eterna, mas consumada no seu sacrifício. Sem o sacrifício de Jesus, nós não poderíamos ser salvos. Porque o sacrifício de Cristo é o quê? É Ele vindo, tomando o nosso lugar, né, de réus no tribunal de Deus, enquanto nós, réus, somos inocentados no lugar dele. Levamos o status de inocente que ele tinha, enquanto ele leva o nosso de culpado. Sem esse procedimento, vamos dizer assim, jurídico, diante de Deus, não é possível que uma pessoa seja inocentada diante de Deus. Se ela não for inocentada, digamos assim, justificada diante de Deus, que é o que nós aprendemos com a doutrina da justificação, se não for assim, então não há como ser salvo. Se não há salvação, não há vida eterna, que é o que Jesus está dizendo aqui. Que aqueles que comem e bebem da sua carne e do seu sangue têm vida eterna. Então se faz necessário então esse sacrifício perfeito que Jesus realizou. Então a gente aprende aqui que o sacrifício de Jesus ele é essencial para a salvação, né? E a base da nossa fé. Nós cremos em Cristo, nós cremos que Ele morreu, né, crucificado, e Ele ressuscitou, e Ele voltou para o céu no corpo da sua ressurreição e glória, e um dia voltará. Se nós tirarmos isso, né, da história de Cristo, como por exemplo em algumas religiões como o islamismo, eles não acreditam que Jesus foi crucificado. Eles dizem que Jesus foi salvo, inclusive, desse destino de morrer antes que isso acontecesse e foi levado para o céu, né? Parece até bonito, né, pensar dessa forma. Jesus ele não precisou passar pela morte, mas era necessário em nosso favor, em favor do seu povo, e para que isso tudo que é contado de Gênesis e Apocalipse fosse verdade, era necessário a morte do Filho de Deus. Então, o sacrifício de Jesus ele é essencial para a salvação. Visto que ele está falando aqui sobre a sua carne e o seu sangue, ele está antecipando aqui aquele evento que é importantíssimo para a salvação dos crentes, que é a sua morte na crucificação. Outro ponto que nós aprendemos aqui é o sentido espiritual da ceia do Senhor, a Santa Ceia. Aqui nós podemos finalmente entrar com o assunto envolvendo a Santa Ceia. Então esse texto aqui ele aponta para o que mais tarde seria a instituição da ceia. Porque enquanto Jesus está falando aqui sobre as pessoas se alimentarem da sua carne e do seu sangue, lá na frente, na última ceia que ele está celebrando na Páscoa com seus discípulos, antes de ser crucificado, ele vai pegar o pão e vai dizer: isso é o meu corpo. E ele parte esse pão e divide entre os discípulos. Depois ele pega o vinho e ele vai dizer: isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos por vós. Então, isso aqui já é uma preparação para a instituição da ceia mais à frente. Agora a gente entende do que Jesus está falando quando ele fala isso aqui. Que a ceia ela vai apontar justamente para isso que Jesus está falando aqui. O alimento espiritual que nós temos em Jesus Cristo. Comer da sua carne e do seu sangue aponta para o que ele vai instituir mais à frente. Que é comer do pão e do vinho, que simbolizam justamente essas duas coisas. O seu corpo, a sua carne e o seu sangue. Tem nada a ver com transubstanciação. Não quer dizer que o pão, no momento que a gente colocou na boca, virou literalmente as células do corpo de Jesus e o vinho virou sangue. Não tem nada a ver. Em nenhum momento as Escrituras ensinam isso. Isso é muito comum
do romanismo, no catolicismo romano, é muito comum para os luteranos, inclusive, que ainda creem dessa forma, mas o texto bíblico que nós lemos aqui não está ensinando que no momento da ceia esses elementos eles vão digamos assim, vão ser transmutados e vão virar uma outra coisa, que é o corpo e o sangue de Jesus. Não tem nada a ver. Quando Jesus ele diz isso aqui, uma das suas intenções é apontar para a sua instituição futura, que é o sacramento da ceia do Senhor. Então aqui nós aprendemos o sentido espiritual da ceia do Senhor com isso aqui, antecipadamente, antes mesmo dele instituir. Né? O pão e o vinho, eles se tornam símbolos visíveis da realidade espiritual. Eles não se transubstancializam literalmente no corpo de Jesus, mas eles são símbolos visíveis que nós podemos ver do corpo e do sangue de Cristo, no qual nós temos a redenção dos nossos pecados e a vida eterna. É isso que significa. Né? E nós também podemos ver aqui a dificuldade humana em compreender o que é espiritual. Do início ao final da conversa, do diálogo que Jesus está tendo com os judeus aqui nesse momento, fica nítido a plena incredulidade das pessoas que estão ouvindo a Jesus e a plena incapacidade ou dificuldade de compreender o que ele está querendo ensinar e o que ele está querendo dizer com essas palavras aqui. Tanto que a gente, como já foi dito aqui agora, a partir do versículo 60 para o versículo 71 até o final do capítulo, a gente vai ver discípulos de Jesus, pessoas que estavam sendo, digamos assim, mestrados por ele, abandonando Jesus porque acabaram de ouvir, porque se escandalizaram. Ou seja, dificuldade de entender o que ele está querendo ensinar. Dificuldade total para conseguir compreender o que Jesus está querendo realmente passar. Ele não está falando literalmente. Ele está falando de nós comermos ou bebermos dele, literalmente, até porque, como nós já sabemos, isso seria impossível para aquele monte de gente. Era só para eles olharem para isso aqui, e dado o fato de que eles eram judeus, né, eles se escandalizariam com um discurso como esse, era só para buscarem entender o que significava. Como a gente inclusive vai ver em alguns momentos os discípulos perguntando para Jesus o que significavam as parábolas que ele contava. Se não entendia, não era para ir embora, abandonar, como se Jesus estivesse dizendo o maior dos absurdos. Acho que acabou a bateria, galera. Era para que eles tivessem, no mínimo, a curiosidade de saber por que Jesus estava falando aquilo, por que estava dizendo daquela forma como ele decidiu falar, e qual era o sentido real por trás daquilo, que não tinha lógica nenhuma o homem dizer aquelas coisas para uma nação inteira, para um povo inteiro que estava diante dele. E pedir que os discípulos, mais à frente a gente vai ver que a missão dos apóstolos é justamente propagar as palavras de Cristo e ensinar isso para outras pessoas. Então, a gente vê aqui a total plena incapacidade do ser humano de compreender as coisas que são de Deus. Os judeus então se escandalizaram aqui porque interpretaram de modo literal o que era espiritual e simbólico. O que era espiritual e simbólico, né? O que mostra que a fé verdadeira ela vai exigir discernimento espiritual, que é uma coisa que só o próprio Deus, pelo seu Espírito, é capaz de conceder para o ser humano. A gente vai ver isso lá na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele escreve para os Coríntios. Ele vai dizer que as coisas de Deus para o homem natural são uma loucura. São coisas que eles filtram com os ouvidos como se fosse um louco dizendo. Então um crente ele vai pregar uma coisa, uma mensagem sobre Cristo, e o descrente ele vai ver isso como uma loucura, como uma alucinação, como um delírio, um devaneio da mente. Por quê? Porque ele não tem discernimento espiritual, ele não tem a capacidade para entender o que aquilo significa. Seria como para um descrente ele ouvir a palavra de Deus sem o toque do Espírito Santo, seria como ele tentar entender o que uma criança que está começando a falar balbucia, digamos assim. Não consegue entender. E por mais que entenda, não consegue assimilar. Então o discernimento espiritual é uma coisa muito importante para o desenvolvimento dessa fé que nós estamos tratando aqui nos Evangelhos. Né? É preciso ir além da aparência das palavras para entender o que o Espírito Santo está ensinando. Infelizmente, a gente vai ver no final desse diálogo e pelo que vai se seguir na próxima leitura, que culmina no abandono. Alguns discípulos abandonam Jesus. E é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste porque Jesus mesmo está dizendo aqui o tempo todo que Ele é a fonte da vida eterna,
Ele está dizendo: se vocês comerem da minha carne e do meu sangue, vocês vão ter vida eterna, eu permanecerei em vocês. E no final eles abandonam a única fonte da vida eterna. Porque Jesus já disse antes, né? Vocês analisam as Escrituras porque vocês cuidam achar nelas a vida eterna. Mas são elas, as Escrituras, onde vocês procuram a vida eterna, que estão testificando de mim, que sou a única fonte dessa vida eterna. Eles abandonam justamente isso, essa fonte de vida eterna, porque não entenderam, porque não compreenderam, porque não tiveram discernimento. E, infelizmente, a história não muda. Nós vivemos num contexto onde multidões de pessoas dizem seguir Jesus, seguirem a palavra de Deus, mas infelizmente estão sendo enganadas. E nem sabem que estão sendo enganadas porque elas realmente acreditam naquilo que é oferecido para elas, como o Evangelho. Quando na verdade o que está sendo oferecido para elas é uma distorção desse Evangelho. E por não terem discernimento espiritual, por não compreenderem, elas continuam lá, acreditando que estão corretas, andando por um caminho longe da fonte de vida eterna que é Jesus. A gente tem que sempre se empenhar nas nossas orações e petições e pedir a Deus que Ele abra mentes e corações, porque são muitas as pessoas que pensam que estão de fato vivendo para a glória de Deus e seguindo Jesus, quando na verdade não estão. Na verdade já deixaram Jesus porque não tem compreensão nenhuma de tudo aquilo que o Evangelho realmente representa. E aí elas seguem um caminho que parece mais conveniente. E a gente tem que se empenhar sempre em orar a Deus para que Ele traga discernimento espiritual, principalmente no meio dos crentes. Porque o descrente ele já não tem mesmo. Ele não tem, ele precisa do Espírito Santo para ele discernir as coisas espiritualmente. E o crente, quando ele não tem o cuidado de manter a chama do Espírito acesa, que a gente vai ver Paulo lá dizer: não extingais do Espírito, não deixe que essa chama fique minguada. Quando o crente não tem esse cuidado de manter essa chama acesa, o discernimento dele também fica comprometido. E ele começa a tomar atitudes que o crente não deveria tomar, decisões erradas, cai em muitos pecados, dá mau testemunho, escandaliza, segue doutrinas completamente errôneas e que não tem nada a ver com o Evangelho, e acaba se tornando um crente fraco e derrotado. Às vezes até crente ainda, salvo mesmo, mas minguado, derrotado, sem expressão. A gente tem que ter o cuidado de estar sempre pedindo a Deus para que nos dê discernimento espiritual. Discernimento espiritual para que nós possamos sempre estar vivos na compreensão daquilo que Deus ensina para nós, a sua palavra, todos os dias, e estarmos também sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque no nosso dia a dia a gente pode ter contato com alguma coisa que Deus pode chegar para nós e dizer que aquilo não provém dele e que a gente deve se afastar. Mas se a pessoa tiver com esse discernimento comprometido, como é que isso vai acontecer? E aí o crente vai se entremear em lugares e em meios em que ele não deveria estar. Que ele não deveria estar. E o pior dos casos é o afastamento, quando a pessoa realmente se afasta de Jesus, que é o caso desses discípulos aqui que a gente vai acompanhar na próxima mensagem. Né? Então, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o qual Ele mesmo está tratando aqui, são, obviamente que não é de maneira literal, mas de uma forma espiritual, são aquilo do qual nós nos alimentamos. Foi por meio desse corpo e desse sangue que Jesus nos resgatou, por meio do seu corpo e do seu sangue lá na crucificação e na sua ressurreição, que Ele nos resgatou dos nossos pecados, nos resgatou da maldição da lei e nos fez povo seu, nos fez povo para si. E através desse alimento espiritual que nós temos em Cristo, Ele que é o nosso alimento, Ele não somente dá o alimento, Ele é o alimento, que é isso que Ele vai dizer aqui no verso de número 58. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Está falando dele mesmo, o pão que desceu do céu. Então, Ele próprio é o nosso alimento. Então, quando Ele fala sobre a sua carne e o seu sangue, é uma forma de dizer que Ele mesmo é aquele que nos alimenta espiritualmente para nos mantermos vigorosos, com a nossa fé viva e com o nosso discernimento intacto. Amém? Vamos orar nessa noite em agradecimento. Nós aprendemos aqui que Jesus é o verdadeiro alimento da alma. Ele é o alimento do nosso espírito. Participar dele, ou seja, participar de Cristo, significa crer nele, confiar e viver em comunhão com sua morte e ressurreição. É o único caminho para a vida eterna.
quando Jesus ele vai dizer sobre a exclusividade, sobre a salvação, dizendo que Ele é o caminho que conduz a Deus o Pai, Ele está falando sobre isso, que é na comunhão com Ele, participar dEle, estar nele, crer nele, é a única forma da pessoa ser aceita diante de Deus, ser justificada, então ter a vida eterna. Se não for dessa forma, então infelizmente não há religião, não há ritos, não há moralidade, não há boa índole que possa salvar o ser humano. Tudo isso é proveitoso, mas infelizmente não salva da condenação. Só Jesus Cristo, só se alimentando dele espiritualmente, participando dele, é que a pessoa pode então ser salva. Vamos orar nesta noite. Ó Deus amado e querido, nós agradecemos por essa palavra, nós agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos e mentes para compreendermos então aquilo que Jesus disse para nós. Naquele tempo, infelizmente, muitas pessoas ouviram o que o Senhor estava falando através do seu Filho naquele dia e não compreenderam, e não entenderam, e se escandalizaram, e até mesmo deixaram, foram embora. Mas nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado discernimento, compreensão, tem levantado muitos homens e mulheres de Deus mundo afora, desses mais de 2000 anos de história da igreja, para que nós possamos olhar para as Escrituras e pelo Seu Espírito Santo termos a compreensão de tudo aquilo que o Senhor ensina através do Seu Filho, através de toda a Sua palavra. E nós pedimos que o Senhor derrame e despeje mais e mais desse dom, desse discernimento espiritual sobre a vida de cada crente, para que possam andar nessa vida a qual o Senhor chama, que é participar de Jesus Cristo, que é estar nele, que é crer nele, que é se alimentar dele, viver em comunhão plena e completa com ele todos os dias. Que o Senhor dê discernimento espiritual para que nós possamos ser pessoas que percebam aquilo que nos serve, que perceba as astutas ciladas do diabo ao nosso redor, que nós possamos perceber e sermos sensíveis à voz do Seu Espírito quando Ele nos guiar na nossa consciência, quando Ele nos guiar nessa lei impressa no nosso coração, quando Ele nos guiar na Sua palavra que é guardada na nossa mente. Que o Senhor nos dê discernimento a todos os crentes ao redor do mundo por louvor da Sua glória, para que possam andar de uma maneira digna diante do Senhor e diante dos homens, testificando assim sobre a Sua glória no seu viver diário. Que nós possamos ser sempre essas pessoas que estamos nos alimentando de Cristo. Se estivermos, ó Deus, nos privando em alguma coisa de nos alimentarmos do Senhor Jesus, que o Senhor nos traga para perto novamente dessa comunhão. Não para longe, mas para perto dessa comunhão, porque é através desse sangue, é através desse corpo perfeito de Cristo que foi entregue na crucificação, para que nós podemos ser salvos. É através desse sacrifício feito por Ele que nós temos a redenção dos nossos pecados, e é em Jesus que nós temos vida eterna, como Deus vai dizer. Que nós pedimos para toda a Sua igreja essa comunhão vital, essencial e perfeita que só o Senhor pode promover pelo Seu Espírito Santo. Que haja essa comunhão entre cada crente ao redor do mundo e o Senhor Jesus, até a consumação dos séculos, de acordo com a promessa que Ele mesmo fez. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, sejam com todo o povo do Senhor Jesus Cristo espalhado sobre a face da terra. E nós dizemos: Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas louvam a Deus. A paz do Senhor para você que nos acompanha. Deus abençoe. E até o próximo culto, se o Senhor assim permitir. Amém. Glória a Deus. Faz um